Só pronto, hein? Vai. Muita coisa. Na aula de hoje é um pouquinho, né? Nós vamos falar sobre um pensador chinês que viveu de 544 a 496 a.C., Sun Tzu. Ele que é um dos primeiros ocidentes para escrever sobre a arte da guerra. Então os chineses, muito antes do que os gregos, já estavam refletindo sobre a filosofia no campo da ética e da política. A ética é refletindo como nós devemos nos comportar, uma filosofia de vida uns com os outros, sem recorrer a Deus, as divindades, as religiões e a fé. Nós temos Confúcio, nós temos Lao Tse, com o taoísmo, nós temos o próprio Sun Tzu, com a sua arte da guerra, no campo da política. Temos outras 100 escolas de pensamento, tudo no século VIII a.C. na China, né? Então foi quando começou uma era de ouro da filosofia chinesa, que introduziu aí 100 escolas de pensamento filosófico. Pensamento muitas das vezes completamente independente da religião. Justifica-se que a filosofia nasceu na Grécia porque foi a primeira tentativa de explicar as coisas sem recorrer aos mitos, aos deuses, à fé e à religião. Mas os chineses estavam desenvolvendo filosofias sem recorrer à religião, à fé, sem recorrer tudo a isso, né? E o Sun Tzu vai dizer o seguinte: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. Então, na política, os Estados são dominados a ética e a arte da guerra. E a arte da guerra ela tem algumas características. Isso já é um realismo político. Então ele começa a defender uma política como ela é na realidade, diferentemente dos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, que são mais idealistas, que pensam no estado ideal. Sun Tzu vai falar o seguinte: no estado ideal não existiria guerra. Lógico. Como nós vivemos na vida real, a vida real é uma vida onde há divergências, conflitos, e dessas divergências e conflitos surgem as guerras. Às vezes uma guerra onde você tem que se defender, outras onde você tem que atacar. Mas é melhor sempre começar se defendendo. Nunca iniciar uma guerra, vai dizer o Sun Tzu. Primeiro você começa se defendendo. Boa noite, professor. Ana Luísa. E aí, se diante da defesa do adversário, o inimigo, não arrefecer, aí você começa a organizar uma ofensiva. Então, realismo político, né? Ele vai falar sobre diplomacia e guerra. Então, sempre começar com a diplomacia, sempre tentar resolver as tretas dos estados, primeiro através do diálogo. A filosofia grega vai falar isso depois, então, bem posteriormente. Então, os chineses são pioneiros, por isso que muitos estudiosos dizem que a filosofia surgiu não na Grécia, mas surgiu no Oriente, especialmente na China. Primeiro dialoga, se não der certo o diálogo, aí vai na porrada. É, lógico. Primeiro tenta resolver o diálogo, depois porrada. Tem gente que fala: eu resolvo tudo no diálogo, isso me chama diálogo. Então, no século VIII começou a era de ouro da filosofia chinesa, que introduziu assim escolas de pensamento. No século VI, Confúcio, antes ainda do Sun Tzu, ele propõe um arcabouço para a sociedade civil baseados em valores tradicionais. Ele propõe uma ética, então, uma filosofia de vida, muito antes dos gregos. No século IV a.C., o apoio de Kautilya e Chandragupta Maurya ajudou a estabelecer o Império Maurya na Índia. A Índia que também está no Oriente. A Índia que também já vinha desenvolvendo um pensamento filosófico, mas a Índia ainda com algo ainda misturado com a religião, porque os indianos eram politeístas, então inclusive mais de 1 milhão de deuses diferentes. Em 1532 é publicado O Príncipe de Nicolau Maquiavel, 5 anos depois da morte do Nicolau Maquiavel. Mas o Sun Tzu já tinha desenvolvido o realismo político muito antes, no século VI a.C., da transição do século VI para o século V, muito antes do Maquiavel. Maquiavel que é o considerado o pai da filosofia política moderna. Mas o Sun Tzu já falava de algo que Maquiavel veio falar só muito tempo depois, quase 2 mil anos depois. Em 1937, Mao Tse Tung escreveu A Guerra de Guerrilhas,
ele foi um dos líderes da Revolução Socialista na China e se inspirou bastante no Sun Tzu, né? Então a guerra pune aqueles que ameaçam ou prejudicam o Estado, assim como criminosos dentro do Estado são punidos para poder assegurar aí o Estado estável e próspero. Então primeiro, antes de entrar numa guerra, você tem que planejar. Depois, declara. Onde que eu tirei esse declara, meu Deus do céu? E declarar. Primeiro você planeja, tenta no diálogo, se o diálogo der certo, você declara a guerra. Mas é sempre bom evitar, porque a guerra determina a política externa e as estratégias militares aí fornecem também um arcabouço para a organização política interna. Então, antes de entrar nas guerras, você tem que ter um exército, e esse exército tem que ter estratégias. Você tem que saber quando lutar, é melhor sempre se defender, e a inteligência militar também para poder atuar na hora da guerra. Não? Tem. Vou pegar esse aí, é nóis. Vai marcar um